Vovó, conte-me uma história. Hoje eu vou contar para vocês a história de Moisés. Moisés era da tribo de Levi, foi escondido por seus pais por 3 meses após o seu nascimento. Os pais de Moisés o esconderam para protegê-lo de uma ordem de Faraó. Ele mandou as parteiras, que são mulheres que ajudam a nascer os bebês, que se fosse meninos era para matá-los e se fosse meninas era para deixar viver. A mãe do bebê Moisés escondeu ele por 3 meses porque as parteiras não temeram a Deus e não mataram Moisés. E não podendo mais escondê-lo, depois de 3 meses, ela coloca ele dentro de um cesto de junco e solta o cesto no rio abaixo. Sua irmã Miriam seguia a cesta para ver onde seu irmãozinho ia parar. Ele foi encontrado e adotado pela filha de Faraó, que o criou no Egito. Está lá em Êxodo 2, do 5 ao 10. Moisés nasceu e foi por Deus livrado da morte, porque a parteira usada por Deus poupou sua vida ao nascer. Deus tinha planos para tudo o que aconteceu com Moisés. Apesar de ser filho de uma família que estava sendo escravizada pelos egípcios, Deus o tira milagrosamente e o leva para ser educado dentro do palácio. Aquele que o queria matar foi ele que o criou. Amiguinho, Deus é assim, faz milagres acontecerem na nossa vida por onde a gente menos espera. Deus já trabalhava em Moisés para ser o libertador, aquele que ia libertar seu povo da escravidão. E assim Moisés foi educado como príncipe do Egito. Moisés tinha toda a mordomia de um príncipe egípcio, mas não pôde esquecer de sua origem. Ele era um hebreu, filho de Jacobede, está lá em Números 26, 59, mulher escravizada por Faraó. E toda a trajetória do nascimento e vida de Moisés tinha as mãos de Deus. Segundo a Bíblia, Moisés foi um profeta hebreu que libertou o povo de Israel do cativeiro do Egito e os guiou para a terra prometida de Canaã. Ele é considerado um dos maiores profetas da história judaica e sua figura é central para a fé judaica. Apesar de crescer no Egito, no palácio, Moisés sempre soube que era um hebreu. Em um dos momentos de sua vida, ele viu um hebreu sendo agredido por um egípcio e o matou para defendê-lo. Isso o fez fugir para o deserto. Lá no deserto, Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel na saída do Egito. Deus lhe deu poderes para realizar milagres, como a transformação de uma vara em uma serpente e a saída de água de uma rocha. Deus usa Moisés e seu irmão Arão para convencer o rei Faraó a libertar o povo hebreu. Assim, através de Moisés, Deus traz pragas ao Egito para que o rei Faraó libertasse o povo hebreu que estava escravizado lá. Ele queria que Faraó visse o seu poder, mas nada acontecia para amolecer o coração de Faraó. Em Gênesis 12, 29, e depois de 9 pragas, veio a 10ª, que morre todos os primeiros filhos deles e também dos animais que nasceram primeiro. E morreu também o filho de Faraó com essa 10ª praga. E assim ele dá liberdade aos hebreus que Moisés estava negociando suas liberdades. Foi nessa época que Deus instituiu a Páscoa para os hebreus. Assim, Faraó liberta o povo e Moisés e o seu irmão Arão saíram conduzindo o povo para a liberdade, e assim Deus, através de Moisés, abre o Mar Vermelho e o povo vai embora para ser livre dos egípcios e chega a um deserto. Ali, antes de chegarem a Canaã, Deus queria ensinar aquele povo regra que eles não conheciam, pois eles eram escravos já há 430 anos. E através de Moisés, esse povo recebeu as leis de Deus, que foram os 10 mandamentos, que são as leis fundamentais da lei judaica.
Esse povo tinha uma promessa de Deus para voltar a Canaã e Deus já estava ensinando a eles que ele era o seu Deus e eles teriam apenas que obedecê-lo para viverem bem e felizes, porque Deus iria cuidar deles. A promessa de Deus para entrarem na terra prometida veio depois de 40 anos no deserto, depois da morte de Moisés. Então, seu sucessor, Josué, conduz eles para a terra de Canaã. A história de Moisés ajudou e influenciou a cultura e a história de muitas outras civilizações, incluindo o cristianismo. E assim, Moisés foi comissionado por Deus de Abraão como libertador de Israel. Durante 40 anos, Moisés conduziu o povo de Israel na peregrinação pelo deserto. Moisés morreu aos 120 anos, após contemplar a terra de Canaã no alto do Monte Nebo, mas não entrou na terra de Canaã. Mas o povo, sim, entraram. Hoje, amiguinho, aprendemos sobre a história de Moisés. Nosso próximo encontro, vamos falar sobre a juíza Débora, a história de Débora. Vamos orar? Papai do céu, abençoa a minha vida, abençoa a vida do papai, da mamãe, dos meus familiares. Me ensina, Senhor, a ser obediente a Ti e andar contigo, em nome de Jesus. Amém. Amiguinhos, fiquem na paz do Senhor Jesus até o nosso próximo encontro.